Olá, eu sou Clemar Cortes e esta é a nossa 8ª aula do módulo de princípios bíblicos da classe Vida Cristã Vitoriosa. Façamos uma oração inicial. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome por essa oportunidade de estarmos aqui juntos para aprender de Ti. Fala ao nosso coração, ó Deus. Fala de uma maneira que nós entendamos. Ajuda-nos a aplicar tudo o que aprendemos a nossas decisões diárias. Ajuda-nos, Senhor, a Te conhecer e assim nos conhecer, podermos andar contigo. Queremos ser Teus amigos, Teus companheiros chegados. Queremos, Senhor meu Deus, ser um com o Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Nossa aula de hoje vai tratar de um assunto muito importante. Destrua seus inimigos. E o primeiro passo para isso é identificá-los. Hoje nós vamos falar sobre algo que todos nós devemos saber. Quem são os nossos inimigos? Essa é a classe Vida Cristã Vitoriosa. A gente está tentando descobrir como é que uma pessoa que é nascida de novo, lavada e remida pelo sangue de Jesus, como é que essa pessoa pode viver uma derrota atrás da outra, uma vida cristã frustrada e infeliz. Hoje nós vamos descobrir quem são os nossos inimigos, porque para lutar contra eles, nós precisamos saber quem eles são. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Nas últimas aulas, nós temos aprendido o que significa ser um homem espiritual. Nós aprendemos o que é um homem natural. A Bíblia se reporta ao homem natural como aquele homem que é comandado pela sua alma e pelo seu corpo. Se você ainda não assistiu às últimas aulas, eu sugiro que você assista, para um melhor aproveitamento de tudo que nós vamos dizer agora. E nós vamos começar por aqui. O homem natural não entende as coisas espirituais. Como é que é isso? É que o ser humano, naturalmente, é vesgo. Ele é estrábico. Ele não consegue enxergar as coisas do ponto de vista espiritual. O homem natural não consegue interpretar as percepções dos 5 sentidos do seu corpo como coisas espirituais. O homem natural ele é muito guiado pelos seus 5 sentidos. E não poucas vezes os nossos 5 sentidos nos iludem. Não é verdade? Isso acontece porque o homem natural depende do seu conhecimento adquirido. A árvore do conhecimento do bem e do mal é aquela árvore que estava no jardim do Éden. Essa árvore produziu um fruto. E quem comesse desse fruto teria conhecimento do bem e do mal, independentemente de um relacionamento com Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal é aquele conhecimento que todas as pessoas têm, aquela consciência, que não depende de você ter um relacionamento com Deus. Todo mundo tem algum grau de consciência. E essa consciência, ela se aprimora à medida em que a pessoa amadurece, por meio da experiência. E essa experiência é adquirida por meio das coisas que a pessoa vê, que a pessoa ouve, que a pessoa toca. As pessoas se alimentam do que elas ouvem e do que elas falam. Não é assim que nós funcionamos? Tudo que nós temos de conhecimento e sabedoria natural vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só esse episódio que aconteceu com Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Peraí, você sabe o que é um fariseu? Fariseu era um religioso que desde pequenininho era educado para servir a Deus com fidelidade. Fariseu era uma pessoa que estudava a Bíblia. Até os 10 anos de idade, um fariseu tinha que saber de cor o Pentateuco. Você sabe o que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Você sabe algum versículo de cor do Pentateuco? Eu sou tão ruim para decorar as coisas. Eu tenho muita coisa memorizada, mas não por ter decorado, porque eu tenho dificuldade de decorar. Mas o fariseu, até os 10 anos de idade, ele já sabia tudo de cor. O fariseu era uma pessoa estudiosa. E foi um homem desse naipe que foi conversar com Jesus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O que significa príncipe dos judeus? Significa que ele era um dos principais, alguém proeminente, alguém que fazia parte de uma elite intelectual. Este foi ter de noite com Jesus. Por que de noite? Porque aí tinha menos plateia. As pessoas à noite costumam se recolher. A iluminação nas ruas é discreta. E este príncipe fariseu foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, você sabe o que significa Rabi? Significa mestre. Bem sabemos que és mestre, professor, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, esse fariseu, ele foi tentando amizade, né? Ele já chegou elogiando. E olha só como é que Jesus reagiu. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha, Jesus foi falando de coisas
ultra, mega, hiper, top, blaster espirituais. Ele falou assim, Nicodemos, a pessoa que não nascer novamente, a pessoa está ali, ela está viva, né? É de carne e osso. Olha, Nicodemos, se essa pessoa não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos deve ter coçado a cabeça e perguntado, assim, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Evangelho de João, capítulo 3, versos 1 a 4. Aqui está um exemplo clássico de como o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Quando o homem natural ouve algo da parte de Deus, ele não entende. E aí ele começa a raciocinar. E ele forma as mais diversas teorias para tentar explicar aquilo que Deus quis dizer. Por exemplo, como é que pode um homem nascer de novo? Então, existem outras vidas? A pessoa vai ter que vir e nascer de novo posteriormente? Como que pode um homem nascer de novo? Ah, então existe reencarnação. A pessoa pega e tem que nascer várias vezes, né? Tem que, de novo, entrar na barriga de uma mulher e nascer de novo. Aí sim, ela vai ter salvação. Aí sim, ela vai ter vida eterna. A gente formula teorias. Mas como é que a gente vai entender as coisas espirituais se nós somos apenas homens naturais? Nicodemos era um homem natural, um homem comum. Era um estudioso, cheio de diplomas, graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado. Mas ele não entendeu o que Jesus queria dizer. Como pode um homem nascer sendo velho? Jesus respondeu: Na verdade, Nicodemos, te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. João, capítulo 3, versos 5 e 6. Gente, agora Nicodemos deu um nó na cabeça. Ele falou assim, gente do céu, não, Jesus, me explica esse negócio direito. Como é que pode um homem nascer de novo? Ele vai entrar de novo na barriga da mãe? Aí Jesus foi explicar e complicou mais um pouco. A informação demais. Nicodemos deu um nó. Olha o que Jesus falou. Que aquela pessoa precisa nascer da água e do Espírito. Poxa, que negócio é esse de nascer da água? Você tem ideia do que seja isso? Jesus está se referindo ao batismo. Jesus está... A Bíblia diz que no batismo vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 12. O batismo, ele é um símbolo, ele é uma aliança, ele é um ato profético. O batismo, você morre com Cristo naquelas águas e ressuscita com ele. No batismo, você está dizendo o seguinte, eu não quero mais viver para esse mundo, eu quero viver para Cristo. No batismo, você morre com Cristo na cruz e ressuscita com ele em glória. Por isso que o batismo é uma profecia. O batismo é uma profecia. Uma profecia de algo que, na realidade, está acontecendo na sua vida. Aí as pessoas naturais pensam, meu Deus do céu, então a gente tem que batizar as pessoas antes de elas morrerem, porque se elas morrerem sem ser batizadas, elas vão para o inferno. E daí surgiu a crença de se batizar crianças, porque antigamente a mortalidade infantil era muito alta. E aí a criancinha vai para o inferno porque ela não é batizada, não vão batizar as crianças todas. Essas são atitudes decorrentes do raciocínio de um homem natural. Mas a Bíblia, quando fala em nascer da água, ou seja, quando fala em batismo, ela explica o que isso significa. Apareceu João, o Batista, primo de Jesus. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 4. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 3. Ora, o batismo é um batismo de arrependimento. Quando você decide se batizar, você diz, estou arrependido. Arrependido de quê? Dos meus pecados. De quais pecados? De todos os que eu cometi, os que eu tenho cometido e os que eu vou cometer. Eu estou arrependido. Eu reconheço que por mais que eu tente acertar, eu vivo errando. E eu estou arrependido disso. Eu não quero viver assim. E é por isso que eu quero fazer uma aliança com Cristo, um compromisso com Cristo. O batismo, ele é uma aliança mediante arrependimento. Por isso que não tem sentido, a meu ver, batizar crianças. As crianças, elas já nascem com a natureza pecaminosa, mas elas não têm do que se arrepender, porque elas não têm consciência do pecado. A pessoa que se batiza, ela tem que estar consciente de que é um pecador, de que precisa de um Salvador. E esse Salvador, ela reconhece Jesus como sendo o Salvador da sua vida. E ela faz, pelo batismo, uma aliança de casamento com Cristo. A pessoa tem que estar consciente, disposta a se casar com Cristo, a morrer com Ele, para, pela fé, ressuscitar com Ele. O batismo é algo muito sério, é um selo espiritual, mas ele não é um ato religioso. É impressionante como o ser humano natural tem uma tendência a fazer das coisas espirituais amuletos. Por exemplo, a cruz de Cristo. A cruz é um estilo de vida. A cruz é um estilo de vida. O diabo teme a cruz.
Mas não é aquela cruz de madeira para você expulsar vampiro. Não. Não é o sinal da cruz que vai expulsar o diabo. O que vai expulsar o diabo é uma vida de cruz. Mesma coisa o batismo. Não é um ato religioso. Deitam na água um pecador seco e sai da água um pecador molhado. O ato religioso não faz de você uma pessoa melhor. O ato religioso não transforma a sua vida. O que transforma a sua vida é um estilo de vida. A transformação que é operada dentro de você. Aí Jesus diz para Nicodemos: é necessário nascer da água. Ou seja, você precisa se reconhecer pecador e se arrepender dos seus pecados. E você precisa nascer do Espírito, porque o arrependimento abre a porta para que você reconheça Jesus como seu resgatador. E quando você reconhece Jesus, você nasce do Espírito. Nós estudamos nas últimas aulas como a desobediência do homem, o ato de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, levou a raça humana à morte. Essa independência de Deus é morte. Independência é morte. Que independência? A independência de Deus. O conhecimento à parte de Deus. O conhecimento desassociado do conhecimento que vem de Deus. O conhecimento natural, sozinho, ele não leva ninguém à vida. Ele leva à morte. Nós precisamos de um conhecimento cuja natureza e origem seja espiritual. Jesus continua a falar com Nicodemos: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Evangelho de João, capítulo 3, versos 7 a 10. Veja como o conhecimento natural é insuficiente. É muito aquém, é muito diminuto diante do conhecimento espiritual. Jesus estava falando de coisas grandiosas que Nicodemos, o estudioso de estudiosos, não sabia. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Amados, essa passagem bíblica é tão profunda, é um mergulho tão profundo que a gente podia parar a aula e ficar só aqui. Eu não vou discorrer agora sobre todas as profundezas que tem nessa passagem. Vamos nos ater àquilo que precisamos saber para fundamentar nossa aula, amém? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos. Jesus estava falando para Nicodemos a respeito de si mesmo. Ele disse: Nicodemos, eu estou falando de coisa que eu sei. Eu estou testificando de coisas que eu vi, mas você não aceita o meu testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Quem é o Filho do Homem? Jesus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui Jesus estava falando da sua crucificação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Nicodemos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versos 11 a 18. Amados, aqui Jesus está falando para Nicodemos a respeito de tudo que nós estudamos até agora. Ele colocou para Nicodemos o plano de redenção do homem. Ele disse o seguinte, que estão todos condenados, que só vai ser resgatado aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é aquele que desceu do céu e é aquele que pode subir de novo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, verso 1 a 5. A respeito de tudo isso, nós já estudamos. Se você ainda não assistiu às últimas aulas, assista, para que você possa mergulhar junto conosco nas profundezas do que nós vamos dizer agora. Amém? Como é que pode uma pessoa viva, uma pessoa vivificada pela fé em Jesus Cristo, uma pessoa que é morada do Altíssimo, templo do Deus vivente, habitação do Espírito Santo, viver tantas derrotas nas mais diversas áreas da vida, exatamente como se fosse morto, um morto-vivo, um zumbi, alguém condenado ao fracasso, não importa quanto dinheiro, poder, saúde, beleza e fama tenha, como é que pode? Cristãos nascidos no Espírito, novas criaturas em Cristo Jesus vivendo como mortos? Como pode isso? Nós estamos na mesma situação de Nicodemos.
Porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós estamos na presença de Deus, entregamos nossa vida a Jesus Cristo, porque Nicodemos achava que não tinha ninguém que pudesse ser melhor que ele. E nós somos cristãos. Nossa vida está aqui na presença de Deus. Então por que nós estamos vivendo como morto? Nicodemos estava com alguma coisa chacoalhando dentro dele. É por isso que ele procurou Jesus. E Jesus está aqui para nos explicar, assim como ele explicou para Nicodemos. O grande problema do cristão, o meu problema, o seu problema, é que mesmo a gente sendo morada do Espírito de Deus, a gente ainda se deixa governar pelo corpo e pela alma. Como se o nosso espírito ainda estivesse morto. É sobre isso que nós temos tratado nas últimas aulas, né? O corpo, que é regido pelos 5 sentidos que a gente tem, e a alma, que se expressa por pensamentos, por sentimentos e vontades próprios. Pois é, o corpo e a alma é que tem governado as nossas ações e reações diárias, como quando estávamos mortos. Tá certo que o cristão, às vezes, se deixa governar pelo espírito, às vezes se deixa governar pela alma. Os cristãos mais maduros, boa parte das vezes, se deixam governar pelo Espírito Santo que mora dentro do seu espírito. Mas até estes se deixam governar pela alma e pelo corpo. É uma luta diária, uma guerra terrível, uma guerra sangrenta pelo domínio, pelo reino do nosso viver. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Assim, está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último Adão, que é Jesus Cristo, em espírito vivificante. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem, da terra, é terreno, está se referindo a Adão. O segundo homem, o Senhor, é do céu, está se referindo a Jesus. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Ou seja, o homem natural, ele é terrestre. Mas o homem espiritual, ele é celestial. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 44 ao 50. Veja, irmãos, nós estamos recapitulando aquilo que já aprendemos nas últimas aulas. E o que eu quero que nós gravemos aqui é que existe o corpo natural, existe também o corpo espiritual. O homem natural, ele é regido pela alma, ele é alma vivente. Mas o homem espiritual é regido pelo espírito vivificante. E carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, aqui quando fala carne e sangue, está se referindo ao homem natural. Vou explicar isso daqui a pouco. O significado de carne e sangue. Mas a leitura que se deve fazer, o homem natural não pode herdar o reino de Deus. Então, amados, a instrução final que tivemos na última aula foi a seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não dependa do seu próprio entendimento, porque esse entendimento próprio, ele é independente de Deus. E toda independência de Deus traz destruição. Busque a vontade de Deus em tudo que você fizer e Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Provérbios capítulo 3, versos 5 a 8. Lembra na última aula o que nós falamos? Se você é nascido de novo, se o Espírito de Deus habita no seu espírito, você é um trem-bala. Trem-bala nunca vai funcionar direito se colocado sobre a grama, sobre o cascalho, sobre a areia. Não. Trem-bala só funciona se for colocado no trilho feito por trem-bala. Se você colocar o trem-bala no trilho para Maria Fumaça, não vai fluir. Você só vai fluir se você for colocado no trilho feito para o trem-bala que é você. E esse trilho é o Espírito de Deus. Esse trilho é a palavra do Deus vivo. Amém? Então vamos lá, vamos entender esse negócio de ser governado pelo corpo e pela alma. Pessoa governada pelo corpo e pela alma vive brigando consigo mesma. Porque a pessoa governada pelo corpo e pela alma, ela é regida ou pela razão ou pela emoção. E a razão, uma hora puxa para um lado, a emoção puxa para o outro. E o coração acusa o cérebro de ser muito frio e calculista. O cérebro acusa o coração de ser frágil. A verdade é que nessa história de ser governado pelo corpo e pela alma, a gente se torna escravo. Mas Jesus, ele veio morrer neste mundo para nos tirar da escravidão. A pessoa governada pelo corpo e pela alma, por mais que ela seja habilitada, por mais diplomas que ela tenha, por mais conhecimento do bem e do mal que ela adquira, ela vai errar o alvo. Ela pode fazer parte da melhor equipe de atiradores de elite, ela vai errar o alvo. Porque toda independência de Deus é morte. E é essa independência de Deus que leva um cristão vivificado a viver uma vida mortificada. Um dos principais erros que um cristão regido pelo corpo e pela alma comete é de não saber identificar os seus inimigos.
Sempre que você luta contra o inimigo errado, pode perceber, quem está te guiando é o seu corpo e a sua alma, não é o Espírito de Deus. Nós temos cometido um erro gravíssimo. Nós estamos a lutar contra o inimigo errado. Temos lutado contra aqueles por quem devemos lutar. Olha que contraditório. Nós temos lutado contra aqueles por quem devemos lutar. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os saudáveis não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Marcos, capítulo 2, verso 17. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas, capítulo 19, verso 10. Jesus não veio ao mundo para resgatar pessoas maravilhosas. Jesus não veio ao mundo para resgatar pessoas perfeitas. Pessoas maravilhosas e perfeitas não existem. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de cura. Nós precisamos de libertação. Então, quais são as pessoas pelas quais devemos lutar? Por quem devemos lutar? Se tomarmos Jesus como nosso modelo. Nossa luta não é, nem nunca será contra pessoas. As pessoas não são, nem nunca serão os inimigos do cristão. Vamos falar com outras palavras? Calcula aí para mim. Quanto vale uma pessoa? Quanto será que vale, assim, monetariamente, em termos de dinheiro, de riqueza, de valor, uma pessoa? Aí você pode dizer assim, como essa aí. Ah, esse traste aí atrás não vale a comida que come. Tem pessoas que valem muito pouco para nós, não é verdade? Tem pessoas assim que não valem nada. Não valem nem a comida. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Romanos 14, verso 15. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Gente, o apóstolo Paulo tinha plena consciência de quem ele era. E eu e você precisamos ter também. O apóstolo Paulo era o ó do Borogodó. E ele falou assim, ó, eu tenho consciência da que eu sou. Ele sabia que ele era defeituoso. Ele sabia que ele não era melhor do que seu ninguém. Jesus veio resgatar pecadores. Jesus não veio resgatar pessoas sãs. Ele veio resgatar pessoas doentes. Sabe por quê? Só é são quem está nele. E a verdade é que às vezes a gente está nele, às vezes a gente não está, às vezes a gente está, às vezes a gente não está, e assim a gente vai cometendo erros, mesmo sendo a habitação do Espírito dele, mas a gente não está nele porque a gente não se deixa governar por ele. Em Lucas capítulo 12, versos 16 a 20. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu em abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua vida. E o que tens preparado? Para quem será? Imagina assim, aqueles investidores da Bolsa de Valores, acumulando dinheiro, acumulando dinheiro, acumulando dinheiro, acumulando dinheiro, tanto dinheiro que nem tem celeiro suficiente para guardar. Como se a vida não fosse acabar nunca. Nós temos essa ilusão, né? De achar que a gente vai viver para sempre. É compreensível, porque Deus criou a gente para viver para sempre. Nós somos criados para ser eternos. A morte é algo muito difícil de se engolir, não é verdade? E as pessoas que acumulam dinheiro, muitas vezes, deixam de viver com suas famílias, de aproveitar as bênçãos que o Senhor derramou sobre elas, pela ganância, pela avareza. E esse dinheiro paga o preço da vida dessa pessoa? Todo o dinheiro acumulado em celeiros e mais celeiros paga o preço da vida de uma pessoa? Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E que daria um homem em troca de sua vida? Mateus capítulo 16, verso 26. Por essa passagem, você pode concluir que a vida de uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Veja bem, a vida de uma pessoa, de uma única pessoa, vale mais do que o mundo inteiro. Isso significa que se eu pegasse o meu salário, o seu salário, a minha casa, a sua casa, todos os bens que você tem, o meu carro, o carro do meu marido, se a gente juntasse tudo isso, mais o salário de todas as pessoas da minha cidade, da sua cidade, tá bom, do nosso estado, do país inteiro, tá? Se a gente pegasse a riqueza todinha do Brasil, mas a riqueza todinha dos Estados Unidos e a riqueza todinha da Europa, da China, não paga o preço de uma única vida. Porque uma única vida, já deu para perceber,
vale mais do que o mundo inteiro. Pessoas. A verdadeira riqueza que o Senhor colocou nas nossas mãos. A verdadeira riqueza que Deus colocou nas nossas mãos não são coisas, são pessoas. Que pessoas? O cobrador do ônibus, o atendente da padaria, o porteiro do seu prédio, a atendente de telemarketing que fica te importunando, as pessoas grosseiras que cruzam o nosso caminho, a sogra intrometida, o filho insolente, o pai incompreensível, o traidor, o mentiroso, a pessoa má. É essas pessoas que a gente está se referindo. Olha, muito se fala na parábola dos talentos. Você sabe o que é um talento? Um talento de ouro grego é 26 quilos de ouro. Se for romano, é 32,3 quilos. Um talento em reais, se for talento grego, é 4.205.000 reais. Um talento romano é 5.220.000 reais. Isso são valores aproximados, assim, considerando o preço atual do ouro. Você se lembra da parábola dos talentos? Está contada ali em Mateus 25, dos versos 14 a 30. Um homem foi viajar, chamou seus empregados e entregou seus bens a eles. A um deu 5 talentos. 5 quilos. Não, que 5 quilos? 5 vezes 32,3 quilos de ouro, se for talento romano. É 5 vezes 5.220.000 reais. Ó, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e ao terceiro deu 1 talento. A cada um de acordo com a sua capacidade e partiu. Você se lembra dessa história? Jesus contou que um homem entregou 5 talentos para um servo seu. Ele distribuiu 2 talentos para o outro servo e 1 talento para o outro servo. O que tinha 5 talentos foi e investiu aqueles 5 talentos que ele tinha. E ele multiplicou, ele cuidou daquele tesouro que o Senhor dele colocou na mão dele. Ele multiplicou esse tesouro e ganhou outros 5 talentos. E o que recebeu 2 também investiu aqueles 2 e ganhou outros 2. Agora, o que tinha 1 talento só, sabe o que ele fez? Ele enterrou. As pessoas utilizam essa parábola dos talentos para ensinar as mais diversas lições. Eu quero levar você a refletir que a coisa mais preciosa que Deus colocou nesse mundo são pessoas, são vidas. O que tem de mais precioso neste mundo não são barras de ouro, são pessoas, são vidas. Sabe, eu já me tornei um cemitério de pessoas. Porque quanto mais guiada pelos meus próprios pensamentos, pelos meus próprios sentimentos, pelas minhas próprias vontades, quanto mais guiada pela percepção dos meus sentidos, pelo que eu ouvi, pelo que eu vi, eu fiquei muito amargurada. E eu fui enterrando gente. E o cemitério era eu. Eu falava assim, não, eu não quero mal essas pessoas, mas não quero perto também. E assim, eu fui enterrando gente dentro de mim. Eu virei um cemitério. Que nem esse camarada aí, que recebeu 1 talento só, um só talento, 5.220.000 reais. E ele enterrou. Ele enterrou. Ele não cuidou. Ele enterrou. Igual eu enterrei um monte de gente que me magoou, que me feriu, que me machucou. A maneira como eu reagi a essas pessoas foi assim, enterrando elas. Eu quero que você pense nisso. Sabe quando que a gente fracassa? Quando a gente dá mais valor às coisas do que às pessoas. Quando a gente luta contra aqueles por quem a gente deve lutar. Quando a gente elege como inimigo aqueles por quem Cristo morreu. Quando a gente despreza aqueles a quem Cristo ama e quer salvar, curar, libertar. Quando as acusamos e culpamos por nossos pecados. Quando dirigimos toda a nossa violência àqueles que o Senhor entregou nas nossas mãos para zelar, para investir, para multiplicar. Então, se não são as pessoas os nossos inimigos, quem é que são os nossos inimigos? Os nossos inimigos são 3, sendo que nenhum desses 3 são pessoas humanas. Ora, se não são as pessoas que nos cercam os nossos inimigos, então quem é que são os nossos inimigos? A Bíblia diz que nós temos 3 inimigos. Efésios capítulo 6, verso 12, diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando a Bíblia faz menção a carne e sangue, a gente tem que lembrar que carne e sangue é uma expressão idiomática. O significado dessa expressão é seres humanos, isto é, pessoas de carne e osso. Por exemplo, a gente fala carne e osso. Isso é uma expressão para designar o ser humano. E a Bíblia usa como expressão para essa mesma designação carne e sangue. E o que a Bíblia diz? Que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra demônios. A Bíblia diz
que o diabo é nosso inimigo. Esse é o nosso inimigo número 1. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Interessante a linguagem bíblica. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, mas a Bíblia diz que o diabo fica ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão. Ou seja, o símbolo do leão é utilizado tanto para descrever Jesus, quanto para descrever o diabo. Quer ver outra coisa? A gente tem na Bíblia o fogo do inferno e o fogo do espírito. O fogo é utilizado tanto para descrever algo sublime espiritual, como algo deplorável. Jesus se compara à serpente no deserto. E a Bíblia diz também que a serpente simboliza Satanás. Então, a gente não deve se apegar muito a símbolos, no sentido de usá-los como amuletos. Isso é coisa da alma. A gente deve se apegar à essência, ao que é espírito, amém? E olha só, o diabo é o nosso inimigo número 1. Ele é declaradamente inimigo, não há dúvida. Se você é cristão, você sabe que Satanás é seu inimigo. A palavra Satanás significa literalmente adversário, inimigo. O diabo é meu inimigo e é seu também. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Não há dúvida de que Satanás, que é o grande dragão, que é a antiga serpente, que brama ao nosso derredor como leão, esse nosso adversário é um inimigo declarado. Mas essa é a promessa de Deus, garantida pela palavra de sua boca, a respeito daqueles que são justificados pelo sangue precioso que Jesus derramou no madeiro. E que promessa é essa? Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. A promessa que o Senhor tem para nós é que esse inimigo, ele já foi vencido. A Bíblia diz que este inimigo já foi vencido, ali na cruz do Calvário. E pela fé em Jesus Cristo, em quem Jesus Cristo é e no que ele fez por nós temos poder para fazer resistência a Satanás, para opor resistência a Satanás, para fazer ele recuar, para que ele não interfira na nossa vida. Nós temos esse poder, porque ele já está vencido. Amém? O segundo inimigo do cristão, o inimigo número 2, é o mundo. O mundo? Hein? A Bíblia se refere à palavra mundo em mais de uma acepção. Por exemplo, nós temos a palavra manga. Manga pode se referir a uma roupa, quanto pode se referir a uma fruta. Então, a Bíblia se refere à palavra mundo em mais de uma acepção. A acepção que nós estamos tomando aqui é a de mundo como um sistema. Nessa acepção, o mundo não são as pessoas humanas. O mundo é um sistema pecaminoso. Um sistema que envolve política, religião, mídia, negócio, entretenimento, líderes do mundo inteiro, organizações mundiais. É um sistema que gira em torno de si mesmo, que promove as pessoas, mas desmerece essas mesmas pessoas que promove. Lembra daquele filme Matrix? Eu tenho certeza que você já assistiu muito mais filmes do que eu. Eu não assisto muito a filmes. Mas há alguns filmes que realmente me marcaram, e esse aqui foi um deles. Eu não assisti a trilogia, eu só assisti o primeiro. E eu achei muito interessante porque esse filme retrata esse sistema. Esse sistema que nos engana, que mente para nós. Esse sistema que mostra para nós uma realidade virtual. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. 1 João capítulo 3, verso 13. Jesus disse que basta ao servo ser como seu Senhor. O nosso Deus, que se fez homem, ele foi muito rejeitado por este sistema. Ele foi ridicularizado por este sistema. Ele foi xingado e amaldiçoado por esse sistema. E nós? O que nós esperamos? Ser amados por esse sistema? Que grande engano! Este mundo nunca nos amará. Este mundo sempre dirá que nós somos menos do que nós somos. Não importa quão rico você seja, quão bem-sucedido profissionalmente, financeiramente, não importa quão bonito você seja, quão forte, o mundo sempre vai dizer que você é pouco. O mundo sempre vai dizer que tem alguém que é muito mais do que você. Só que esse mesmo mundo chega para aquele alguém e diz a mesma coisa. O mundo nos deprecia. Quando ele nos enaltece, é para nos derrubar em seguida. Ou o mundo diz que a gente vale muito mais do que a gente vale, que a gente é muito mais do que a gente é, ou o mundo diz que a gente é muito menos. Você já viu como que as pessoas são escravas deste mundo? Você faz sucesso, faz sucesso, faz sucesso, faz sucesso. No dia que você recebe uma crítica, você morre. Ah, você é elogiado, 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 elogiado. Aí vem alguém e fala isso aqui, que você não é isso tudo, você morre. Esse sistema nos escraviza mais do que droga. Esse sistema mente para nós. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo,
Por isso é que o mundo vos odeia. Quando Jesus orou ao Pai, olha o que ele diz: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E Tiago, irmão de Jesus, diz o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se fizer amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é ser amigo do mundo? É se amoldar, é incorporar esse sistema. Este não é o plano de Deus para nós, por quê? Porque o sistema é inimigo. Esse sistema pecaminoso é inimigo do cristão. Você nunca poderá ser amigo do sistema. Nunca. Por quê? Porque quem se fizer amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Por que o mundo nos odeia tanto? Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Mas é todo. Todo o mundo está no maligno. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O mundo já está condenado. Este mundo tem um comandante. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Quem é o príncipe deste mundo? Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é Satanás. Quando Satanás mostrou para Jesus todos os reinos da terra e ofereceu a glória deste mundo, ele não estava blefando. Ele estava oferecendo a Jesus a glória, o reconhecimento do mundo, o aplauso do mundo. E não é isso que todos nós queremos. A glória deste mundo. Mas a palavra de Deus diz que qualquer um que fizer aliança com este mundo, se tornar amigo deste mundo, se amoldar a esse sistema pecaminoso, se torna inimigo de Deus. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo. O diabo já foi vencido na cruz. E o mundo também, esse sistema foi vencido na cruz, quando Jesus, no seu ato de renúncia, ele contrariou toda a persuasão desse sistema pecaminoso, que busca glória, que busca honra, que busca reconhecimento, que promete glória, que promete honra para os seus amigos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. Pela fé, nós nos apropriamos da vitória que Jesus adquiriu ali na cruz do Calvário. É pela fé que nós nos apropriamos da vitória que vence o diabo, da vitória que vence o mundo e nos coloca acima disso tudo. É pela fé em quem? Em Jesus, o único Deus. Mas nem o inimigo número 1, nem o inimigo número 2 teriam a menor chance conosco, não fosse o inimigo número 3. O inimigo número 3 é o pior inimigo. A carne é o pior inimigo. E por que é o pior inimigo? Porque mora dentro. Vamos recapitular? Nós somos templo do Deus Altíssimo. Não é isso que nós estudamos nas últimas aulas? Temos um átrio, um lugar santo e um lugar santíssimo. O átrio é o corpo, o lugar santo é a alma e o lugar santíssimo é o espírito. Deus, ele se conecta ao homem por meio do espírito. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito. Nós já entendemos que a carne só pode parir o que é carnal, que Deus só aceita o que é espiritual, ok? Nós já aprendemos nas últimas aulas que o espírito dá origem ao que é espiritual, que a carne só pode parir o que é carnal. O nosso defeito é achar que a carne pode parir alguma coisa espiritual, mas não pode. E Deus só aceita aquilo que é espiritual. Deus só aceita o que é eterno, porque o que não é espiritual é transitório. As coisas eternas são espirituais. Tudo o que não é espírito vai perecer com esse mundo. E é por isso que quem quiser adorar a Deus precisa adorá-lo em espírito. Não foi isso que nós aprendemos? Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito com ele. Por quê? Porque o Espírito de Deus vem habitar dentro do nosso espírito. O mesmo espírito testifica que com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A fé em Jesus Cristo significa o quê? O Espírito de Deus se conecta ao espírito do homem, que revive, que ressuscita. Eu acho que essa alegoria do Wi-Fi é uma maneira interessante de você entender como é que isso funciona. Sem conexão de internet, você pode ter o melhor aparelho de celular, o melhor computador. Você não consegue conexão com outros computadores, com outros aparelhos. Você não recebe informação. Se o espírito do homem estiver morto, não há conexão. Foi isso que a gente aprendeu, não foi?
Quando Adão pecou, o espírito dele morreu imediatamente. O homem ficou separado de Deus, sem comunicação. Sem o espírito, Adão passou a se deixar governar pelo corpo e pela alma. E o governo do corpo e da alma sobre a vida humana é a operação da carne. Vamos entender isso? Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Veja bem, esse reinado que o corpo exerce sobre a nossa vida, associado ao reinado que a alma exerce sobre a nossa vida, esse reinado, essa aliança entre o corpo e a alma para mandar na gente, o nome disso é carne. Quando a Bíblia se refere à carne, ela está se referindo ao reinado da alma e do corpo sobre as nossas ações e reações. Ela está se referindo ao reinado do corpo e da alma sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas vontades. A gente faz o que o corpo quer, a gente faz o que a alma quer. Sabe o que isso significa? Isso significa que a gente faz o que a carne quer. Todas as vezes que a Bíblia se referir à carne, nessa acepção, ela está falando do reinado do corpo e da alma sobre a sua vida. Vamos olhar de novo? O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito aqui é espírito. O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Gente do céu, a carne não aproveita para nada, mas é para nada. Toda a adoração que você realiza sob o comando da carne, Deus não aceita. Deus não recebe. Toda a obra que você executa nessa vida sob o comando da carne, Deus não aceita. Gente do céu, Clemar. Então é muita coisa que Deus não aceita. Exatamente. A grande maioria. A Bíblia diz que quando o fogo do juízo de Deus passar e queimar as nossas obras, tudo que for palha, tudo que for madeira, tudo que for feno, não vai aguentar, vai se deteriorar pelo fogo. A única coisa que vai sobreviver é ouro, prata e pedras preciosas, que são as obras espirituais. Deus, ele não aceita as obras nascidas da carne, porque tudo que é nascido da carne é carne. Só o espírito pode parar em alguma coisa espiritual. A gente quer agradar a Deus na nossa carne. A gente fala em Deus, mas a gente satisfaz a carne. A gente ostenta a obra de Deus, uma obra de Deus que glorifica a carne. Tem alguma coisa errada? Não tem. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque o que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Veja bem, a carne cobiça contra o espírito. Gente, é guerra. É guerra. E essa guerra acontece dentro. A carne sempre reinou sobre a nossa vida, desde que a gente era pequenininho. Aí um belo dia, nós tivemos um encontro com Cristo. E o Espírito Santo veio habitar dentro do nosso espírito. Sabe o que acontece? Você acha que a carne desceu do trono e falou, vem Espírito, senta aqui no trono que pertence a ti. Não, não aconteceu isso não. A carne continua sentada no trono. E o Espírito Santo, esse cavalheiro, o que faz? Derruba a carne do trono? Não. Quem tem que derrubar é você. Quem tem que derrubar sou eu. E convidar o Espírito Santo a se assentar no trono. Nós vamos falar melhor disso adiante. Mas veja bem o que está escrito aqui. Vamos analisar o que está escrito aqui. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não adianta subir escada de joelho. Não adianta você fazer 1001 promessas. 1001 promessas. Acender trocentas velas. Não adianta. Deus não se compra. Deus não precisa de sacrifícios. Deus quer obediência. Deus quer ser seu amigo. Deus quer que você o ame. Não se compra Deus, não se manipula Deus, não se pode controlar Deus. Tudo isso é obra da carne. E todo aquele que plantar na carne vai colher corrupção. Porque se a gente viver na carne, a gente vai morrer. A gente insiste em plantar na carne e querer colher no espírito. A gente insiste. É a ideia louca da carne. É a ideia louca do corpo e da alma. Querer fazer do jeito da carne e querer o resultado do espírito. Mas que loucura, mas que idiotice, mas que burrice. Sabe quem que diz isso? A Bíblia. Não sou eu. A Bíblia diz que essa intenção não se concretiza, porque se você plantar na carne, você vai colher corrupção. Então, preste bem atenção. Sabe por que está dando errado? Sabe por que você tem sofrido uma derrota atrás da outra? Porque, apesar de seu espírito ter ressuscitado, de seu espírito ter revivido, de você ter nascido de novo, de o Espírito Santo morar em você, e você ser templo do Deus vivo, você ainda é governado pela carne, por seu corpo, por sua alma. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o
ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Oh, que triste sentença! Que triste sentença para aqueles que vivem sob o jugo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que triste sentença para aqueles que insistem em viver uma vida religiosa à maneira da carne. Que coisa triste é a gente não identificar a carne e achar que as nossas obras são espirituais, quando na realidade as nossas obras não glorificam a Deus e têm glorificado a uma só coisa: a nossa carne. Nós precisamos entender isso melhor, não precisamos? Nós precisamos que Deus nos revele quem Ele é, quem nós somos, para que nós venhamos nos realinhar àquilo que Ele deseja de nós e assim nós vivamos uma vida cristã vitoriosa. Você quer isso? Eu quero. Eu quero viver uma vida cristã vitoriosa. Mas para isso, eu preciso conhecer Deus. Para me conhecer, para que eu possa me arrepender daquilo que não é espiritual na minha vida, é só carnal. E assim, realinhado ao Espírito de Deus, eu possa viver o melhor de Deus para a minha vida a cada passinho que eu der. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença porque cremos em Ti, porque não confiamos em nós, nem nas nossas justiças. Nós confiamos na Tua justiça, a justiça que vem da cruz. Pai, transforma a nossa vida de tal maneira que nós venhamos a obedecer aos comandos do Teu Espírito Santo a partir do nosso espírito e que nós venhamos a crucificar a nossa carne todos os dias na cruz de Cristo. É o que te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor. Feita a tua vontade na terra como no céu.